Bom, pessoal, vou iniciar a gravação, como eu vinha dizendo, justamente para tratar especificamente do seminário, certo? Então, o seminário, eu faço esse seminário desde que eu comecei como professor substituto. Não vou dizer nem quanto tempo atrás, para não parecer tão velho assim, né? Porque vocês veem assim, talvez nem vejam meus cabelos brancos, né? Tem uma mecha aqui. Mas eu também não sou tão velho, não. Mas, assim, há muito tempo eu comecei com essa experiência. E, claro, todo semestre a gente tem... Eita! Letícia, como é o negócio, Letícia? Como assim? Seus pais foram meus alunos? Foram. Meu Deus. No primeiro dia eles começaram a escutar a sua voz e eu falei, isso é morto? Você tá tendo aula com morto, Vitor? Meu Deus, olha só. Mas é isso mesmo, né? Deixa eu tentar me recuperar aqui dessa informação. Bom, mas a gente vem a cada semestre fazendo experiências, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o contato com... começou as aulas virtuais, a gente teve que fazer várias adaptações, né? Então não tinha mais aquele ambiente do grande círculo na sala de aula, as dinâmicas que a gente fazia. Então, eu cheguei a um modelo que talvez o mais próximo do que eu acho ideal. Vamos ver como é que vocês vão dar conta dessa experiência, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para aqueles que não viram ainda, né, que não leram ainda, e aí, ao mesmo tempo, vocês já podem ir se organizando aí para a gente fazer os grupos, certo? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Oi, Letícia. Professor, é que, se não me engano, a gente já dividiu os grupos. Já está dividido? Não em sala, a gente fez no grupo da sala mesmo. Mas eu não sei quantas pessoas são no grupo. Daí eu acho que não foram 8, não. Aí não sei. Vamos ver como é que vai ser. Não, mas a gente tem 49 pessoas matriculadas, não pode ser 9. Vamos ter que mudar aí. Eu não estou conseguindo aqui... Peraí. Oi, Rebeca. Não, professor, sobre a organização dos grupos, eu não sei como vai desenrolar ainda, mas, por exemplo, o grupo que eu faço parte, a gente se organizou e temos 9 pessoas. Já criamos grupo no WhatsApp, discutimos o tema e como é que a gente vai proceder. É injusto. Qual é o problema? Qual o problema de a gente ter um grupo com 9? Você já vai tirar de algum grupo um componente. Então, o grupo já vai ficar com 7. Aí, se tiver outro grupo de 9, aí vai ter 6, 5, 4. Chegar a ponto, vai ter 3 pessoas. Já teve um grupo de seminários aqui que tinha um grupo de 3 pessoas. Porque foram aqueles que não se encaixaram em nenhum outro grupo, né? Então, eu entendo essa dificuldade. Vamos ver como é que a gente vai chegar a esses números aqui, certo? Deixa eu aqui apresentar para vocês a ideia do seminário, como a gente... Bom, deixa eu aumentar aqui, que está muito pequenininho. Está dando para ver ou está muito pequeno ainda? Está muito pequeno, professor. Melhorou agora. Melhorou, né? Bom, não é isso, não. Era o plano de curso, né? Agora sim. Deixa eu aumentar aqui. Vou explicar para vocês, né? É porque eu sei que vocês estão... Alguns de vocês devem estar com o coração na mão, porque hoje é a última rodada do Brasileirão, né?
E aí, para dar sorte, eu não sei se vocês perceberam, mas eu vim com a camisa do Flu, né? Justamente porque o Flu está almejando participar da Libertadores, então fica aqui o pensamento positivo, né? Mas muitos estão sendo o Flu de anos atrás, tentando se livrar do rebaixamento. E aí é o seguinte, pessoal. Vou explicar para vocês, antes da gente definir os grupos, e a gente pode deixar, por exemplo, para definir na próxima terça-feira, que aí você já tem conversado, visto como é que vão ficar os grupos, talvez seja mais prudente a gente deixar para escolher na próxima terça, tá certo? E agora a gente explicar como é que vai funcionar esse grupo, esse seminário, porque ele vai ter uma complexidade que não tinha, por exemplo, o grupo do ano passado, do semestre passado. Por quê? O que é que eu observei? Como a gente deixava em aberto a definição de como é que vocês iam mostrar as correntes epistemológicas jurídicas, como é que vocês iam mostrar o justnaturalismo. Aí vocês escolhiam o que vocês queriam expor e faziam a exposição. E eu via que era difícil vocês fazerem, os discentes fazerem um recorte de maneira a ficar bem consolidado, a compreensão consolidada, a compreensão daquela escola. Eles ficavam preocupados em mostrar tudo, todos os pensadores, justnaturalistas, blá, 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 e aí terminava se perdendo a própria compreensão do justnaturalismo. Entende? Por uns semestres, eu fiz a associação dos temas a obras literárias. Por exemplo, o justnaturalismo. Eles faziam análise da posição de Antígona, lá na obra na peça Antígona de Sófocles. Os juspositivistas aí já defendiam ou já imaginavam, já analisavam a postura de Creonte nessa mesma obra, né? O caso dos exploradores de cavernas era utilizado para falar sobre o realismo jurídico, sobre o normativismo kelseniano, né? O próprio empirismo exegético, e assim por diante. O Crocodilo, uma obra que eu usava para falar sobre as teorias marxistas do direito, e o Mercador de Veneza também. Enfim, mas também era muito viajante, assim, às vezes a pessoa tinha dificuldade em fazer alguma associação. Nos semestres de aula online, eu terminei deixando de lado essa questão do texto literário, do texto base, né? Mas qual a ideia que me surgiu a partir da experiência do semestre passado? Eu acho muito importante para vocês saírem dessa disciplina, pelo menos com a compreensão. Não quero que vocês saiam, não, eu sou justnaturalista, eu sou juspositivista, eu sou realista jurídico. Não quero que vocês façam essa escolha agora. Mas eu quero que vocês pensem sobre ela. Comecem a refletir sobre que profissionais do direito vocês vão ser ou que cientistas do direito vocês pretendem ser, certo? E por isso, nesse semestre, a gente vai utilizar textos escritos por pensadores de cada corrente dessa de pensamento jurídico. Então, eu vou ter um texto no positivismo jurídico, eu vou ter um texto de um positivista jurídico. Eu não vou ter um texto de Maria Helena Diniz falando sobre positivismo jurídico, não. Eu vou ter um texto de um positivista, de um juiz positivista. Eu vou ter um texto de um juiz naturalista. Eu vou ter um texto de um realista jurídico ou de um teórico marxista do direito ou de um alternativista. Entende? E, obviamente, um texto de Kelsen no normativismo kelseniano, certo? Vou explicar para vocês como é que vai estar esse seminário. Prestem atenção. Quais são os objetivos? Discutir as correntes epistemológicas jurídicas sob diferentes perspectivas, fazer com que vocês estudem de forma cooperativa, instaurar um diálogo crítico, tentando desvendar o tema, a conjuntura histórica e política em que surgiram as correntes, etc. Então, nós temos 49 matriculados. Qual foi a matemática que eu fiz? C vezes 8, 48, sobra 1.
Então, um grupo só teria 9 pessoas, certo? Mas na hipótese de todos os demais terem 8. Então, se eu tenho 5 grupos de 8, comporta haver um grupo de 9 pessoas. Ok? Mas isso a gente vai deixar para resolver na próxima terça-feira. Como é que vai funcionar, pessoal? Veja aqui, a letra B desse item 2. Cada grupo desempenhará igualmente as funções de apresentação e controle nos moldes abaixo discriminados, seguindo os temas que serão escolhidos no dia 9, que a gente vai postergar para a próxima terça-feira. Então, grupo 1, Justnaturalismo, vai apresentar dia 11 de janeiro. Ele vai apresentar dia 11 de janeiro e vai fazer o controle sobre o grupo 6. Quando é que vai ser esse controle? Quando o grupo 6 apresentar no dia 20 de janeiro, certo? Então, basicamente, o grupo 1 vai estudar justnaturalismo para apresentar e estudar o direito alternativo para controlar. E aí eu vou falar para vocês em que consiste esse controle, certo? Seguindo, o grupo 2 vai, no dia 13 de janeiro, apresentar o positivismo jurídico e vai fazer o controle sobre o grupo 5. E o grupo 5 vai se apresentar no dia 20 de janeiro. Então, o que é que vai acontecer no dia 20 de janeiro? O grupo 5 apresenta e o grupo 2 controla o grupo 5. Bem compreendida essa parte? Como é que vai ser a avaliação de vocês? Vocês vão receber de 0 a 10 a nota, né? Haverá uma nota para o grupo, uma nota de 3 pontos, e uma nota para o desempenho individual. O que é que eu vou levar em consideração nessa nota? Profundidade da pesquisa, clareza e coerência da exposição, certo? Pertinência e consistência dos argumentos, o eficiente exercício do controle, vou falar já sobre ele, organização interna do grupo, dinâmica escolhida e criatividade, certo? Então, vou falar sobre cada um desses pontos. Eficiência na utilização dos recursos didáticos disponíveis por meio remoto e o nível de exploração do texto pertinente. Então, vamos lá. O que a gente observa, o que a gente quer? É que a exposição de vocês seja clara para os seus colegas que não se debruçaram de maneira detida, até porque eles têm que se dedicar também ao trabalho deles, né? Sobre aquele tema. Então, eu quero que você, que não estudou o justnaturalismo para expor, veja na exposição do colega informações suficientes para você ter uma noção do que é justnaturalismo, certo? E aí eu preciso ter argumentos consistentes, pertinentes, ter uma clareza na exposição, certo? Então, se eu ficar uma exposição que é titubeante, contradiz com pensamentos defendidos pelos componentes do seu grupo, né? Então mostra uma incoerência interna, falta de sintonia, certo? Organização interna do grupo. Então, agora eu vou passar a palavra para fulano. Ele disse, não é fulano, não, é Beltrano. Isso remotamente é mais difícil acontecer, mas presencialmente aconteceu muito. Dinâmica escolhida e criatividade. Então, eu já tive assim, trabalhos memoráveis, né? De imitação de show de calouros, imitação do programa de auditório, imitação de julgamento, imitação, tudo que você imaginar. Até da minha aula teve imitação já, né? Um povo me imitando, né? E não se preocupe não, que isso não tira ponto não, tá certo? Então vocês, assim, a criatividade conta muito. O pessoal já foi vestido daqueles gregos, foi só de lençol, já foi todo mundo como se fosse um povo, uns vampiros. Bom, já teve tudo que vocês imaginarem. E assim, é muito bacana ver essa criatividade, certo? A eficiência na utilização dos recursos didáticos disponíveis por meio remoto. Isso é importante, pessoal. Por quê? O que a gente observou das minhas experiências de seminários virtuais, ou pelo menos remotos? Alguns grupos faziam a apresentação naquele momento, no momento da aula, certo? Então, às vezes a internet caía, ficava cortando, ou então demorava muito tempo.
O que eu vi como interessante, e aí não é obrigatório, mas fica só para vocês refletirem, talvez seja mais conveniente vocês prepararem o vídeo, mandarem para mim, e aí eu disponibilizo o vídeo no SIGA. Entendeu? Eu coloco no meu canal e depois coloco no SIGA o link. Por quê? Porque vocês vão ter, primeiro, a garantia de que ficou dentro do tempo estabelecido, que é de 50 minutos. Ninguém vai extrapolar o tempo, tá certo? Vai dar a oportunidade a seus colegas verem o vídeo no momento mais conveniente, que às vezes não é a sala de aula, às vezes é madrugada, às vezes é uma manhã, às vezes é uma tarde, né? Então eles vão ver de forma mais tranquila, né? E também vocês vão poder fazer algo mais elaborado. Eu não quero aqui, pessoal, uma super produção cinematográfica, com todos os recursos, vocês contratarem empresa. Não. Vocês são capazes de fazer coisas dentro do seu computador, dentro do seu celular. Não tem necessidade de grandes produções. Mas, às vezes, para vocês e para o seu público, é mais interessante que vocês façam dessa forma. Mas, olha, frisando, vocês vão ser senhores dessa decisão. Tanto podem fazer a apresentação síncrona, então no horário de aula, 6h45, já está lá apresentando o grupo de naturalismo. Ou vocês disponibilizarem o vídeo, e aí durante as aulas a gente só tem as discussões, certo? Fica ao seu critério. E aqui o nível de exploração do texto. Eu vou falar do texto daqui a pouquinho. Cada grupo vai ter um texto relativo àquele tema. Então, se você fez a exposição perfeita, mas nem mencionou o texto, aí eu vou tirar nota. Porque um dos propósitos é vocês observarem, se fiarem, analisarem os textos desses autores para poder ver o que realmente é o justnaturalismo, o justpositivismo, assim por diante. Certo? Alguma dúvida sobre esses critérios? Tranquilo? Estou vendo aqui uma... Fiz a adaptação, aí fica com esses problemas. Bom, até o último minuto do dia anterior da apresentação, ou seja, 23h59, vocês vão me mandar pelo e-mail institucional o roteiro da apresentação. Professor, é um trabalho escrito, assim, científico? Não, pessoal, é um roteiro. O que é que tem um roteiro? O assunto do seminário, a denominação do grupo e os nomes completos dos seus integrantes. Eu friso os nomes completos, pessoal, porque às vezes por outra a gente pode só Morton, Josefa, né? Não, eu tenho Morton, Luiz, Ferreira de Deus, certo? E a denominação do grupo. Essa parte é interessante, também faz parte da brincadeira, né? Eu queria que cada grupo tivesse um nome. Então, a gente já teve os mortonautas, já teve, por exemplo, em algum momento, a gente já explorou as concubinas de Napoleão, quando falava sobre o empirismo exegético. No historicismo jurídico, foi uma das correntes que a gente já abordou no passado, tinha um pensador que era Pusta, e aí eles colocaram a denominação do grupo Filhos de Pusta, né? Aí o grupo do Bado Thomas, enfim, tem várias possibilidades, vocês vão dentro da sua criatividade escolher o nome do grupo, tá certo? Esse roteiro, então, vai trazer assunto, por exemplo, justnaturalismo, nome do grupo, nome dos componentes, tópicos da exposição. Então, vocês não vão precisar trazer texto sobre o que vocês vão falar, não. É apenas assim, 1, ponto, introdução, 2, direito natural de base teológica, 3, direito natural de base racional, entendeu? E, além disso, ao lado, vocês vão botar quem é que vai apresentar aquele tópico, certo? Para facilitar a minha avaliação, porque ainda não sei decorar o nome de vocês todos, tá bom? Além disso, dentro desse roteiro, vocês vão colocar uma pergunta que a turma vai responder. Você não tem que responder as perguntas nas tarefas, né, na atividade relativa à presença daquele dia. Então, vocês vão formular as perguntas. Tenham
empatia pelos seus colegas. Não vão fazer coisas muito complexas não, tá, pessoal? E aí, também, o último ponto, a indicação sobre se será a apresentação síncrona ou assíncrona. Porque se for assíncrona, vocês vão ter que me fornecer ou o arquivo, vocês vão mandar o arquivo, ou o link do YouTube, por exemplo, vocês podem ter um canal particular, e aí aquele link vocês me fornecem, eu coloco no Cigar para o pessoal ter acesso. Certo? Alguma dúvida sobre essa parte da explicação do seminário? Tranquilo? Cada apresentação terá a duração de 50 minutos. Vocês vão dividir da forma como vocês quiserem. Professor, a gente definiu que fulano só vai falar 2 minutos e Beltrano, que gosta muito de falar, vai falar 70 não, mas vai falar 40 minutos. Não tem problema. Mas eu vou avaliar a partir dessa exposição. Quem falou 40 minutos, vou fazer uma avaliação. Quem falou 30 segundos, vou fazer uma avaliação. Obviamente. Após cada apresentação, aí vem um grupo de controle. Aí eu vou explicar o que o controle vai fazer. Hipótese 1. A apresentação é síncrona. Então, 6h45, Júri Naturalismo, faz a exposição. Entra o grupo de controle. O que é que ele vai fazer? Vai fazer ressalva, sugestão, indagação, aditamento. Ficou faltando essa parte. Essa parte eu não concordo porque vocês falaram de uma coisa e na verdade é outra. Ou então assim, sugestão mesmo, vocês deviam ter suprimido isso, falado mais sobre aquilo e assim por diante, tá certo? Esse é o grupo de controle. Então cada grupo vai exercer o controle de um outro grupo. Então no mínimo vocês têm que estudar textos relacionados a 2 escolas, entende? E eu fiz a organização de modo que o grupo que apresenta primeiro só vai fazer o controle no final. Pelo menos tem um tempo de se organizar. Certo? Entendida a função do controle, em que é que consiste o controle, todos os componentes do grupo têm que falar, certo? Cada apresentação deverá abordar pelo menos como as correntes do pensamento tratam das questões epistemológicas fundamentais. Então, o grupo do justnaturalismo vai ter que saber o que o justnaturalismo considerava objeto da ciência do direito, os métodos da ciência do direito, assim por diante. Basicamente, é objeto e método, certo? Aí, cada grupo vai ter um texto base, certo? Professor, a gente vai ter que apresentar só o texto? Não. Quem vai falar sobre normativismo de Kelsen, eu vou tirar uma partezinha desse livro, certo? Mas vocês podem abordar vários outros aspectos de Hans Kelsen, certo? Quem vai falar sobre o justnaturalismo, eu vou tirar uma partezinha do discurso sobre a desigualdade entre os homens, né? Que está aqui na coleção dos pensadores, só um trecho de Rousseau, mas vocês podem falar sobre toda a corrente justnaturalista. Vocês vão definir o que é que vocês vão fazer, tá certo? Professor, não deu tempo, não vai dar tempo de a gente falar sobre essa obra, então vocês têm que fazer escolhas. O grupo do realismo jurídico, eu terei um trechozinho dessa obra de Alf Ross, mas vocês vão poder falar dos outros pensadores, né? De Oliver Wendell Holmes, de Lewin, e dos outros pensadores. Rudolf von Ehring, o positivismo jurídico. A gente tem um texto base aqui, mas vocês vão poder fazer outras abordagens. Da mesma forma, os que vão abordar as teorias marxistas, eu tenho esse texto base de Patiucanes, certo? Tem até uma versão mais recente, mas vocês podem ter a liberdade de abordar outros aspectos. Da mesma maneira, ao fim, o direito alternativo. A gente tem eu vou utilizar um trecho daqui desse livro de Cláudio Souto, mas vocês podem abordar outros textos, outros livros, outros artigos, etc. Certo?
Finalizando aqui, os casos especiais devem ser levados ao conhecimento do professor. Quem não se integrar a qualquer dos grupos recebe nota 0, tá certo? Na segunda unidade. E aí vai se submeter a uma avaliação substitutiva no final. Vamos lá, o importante. Vocês têm um grupo de 8 pessoas. No dia da apresentação, se for síncrona, e essa é uma outra vantagem da apresentação assíncrona, se vocês fizerem um videozinho, se for síncrona e a pessoa faltar, ela vai receber a nota que o grupo receber como nota do grupo, porque de alguma maneira eu vou acreditar que ela participou, que ela contribuiu para a apresentação, mas na nota individual ela vai tirar 0. E aí vai repor a nota, essa nota valendo 3 pontos, 7 pontos, né? De uma outra maneira, uma outra prova oral escrita que eu vou deixar obedecer, certo? Cada tema está vinculado a um dia, o professor está à disposição a partir do fórum do CIGA ou do e-mail institucional. A frequência nos seminários é obrigatória para todos, sendo aferida a partir da resposta à pergunta formada por cada grupo apresentador do CIGA. Os integrantes do grupo que apresenta estão dispensados em responder a pergunta por eles próprios proposta. Isso é óbvio, né? Assim, é lógico. Vocês trabalharam para apresentar o trabalho, vocês não precisam responder a pergunta, porque vocês mesmos formularam aquela pergunta. Vocês só vão botar assim: apresentei um trabalho. Eu já vou saber que não estão dispensados de fazer a tarefa, tá certo? A escolha dos temas será facultada a cada grupo e, finalmente, os integrantes do grupo que efetivamente apresentarem estarão dispensados na realização da atividade de sua apresentação. Isso aqui é redundante. Eita, esse aqui eu terminei colocando... Já tive. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Professor, colocaram aqui no comentário uma pergunta. Como o grupo controle funciona se a apresentação for assíncrona? Perfeito. Boa pergunta, boa pergunta. Bom, se for assíncrona, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir ao vídeo e na hora da aula a gente vai ter apenas a discussão. Não vai ter mais a apresentação porque eu vou pressupor que todo mundo já assistiu, certo? E na hora da aula a gente só vai debater. O grupo da apresentação vai estar lá e a gente vai fazer perguntas. Eu digo a gente porque o grupo de controle vai fazer perguntas, mas obviamente eu não vou deixar de fazer as minhas perguntinhas, né? E outras pessoas podem ter dúvidas e não podem fazer perguntas também. Ou seja, essa é a parte mais importante do seminário. Claro, a apresentação é fundamental, mas a discussão ela é muito enriquecedora, né? Muito... exatamente, depois dos 50 minutos, Paulo. Se a gente tiver a apresentação, se você tiver um vídeo que vocês já disponibilizaram como apresentação, então a gente pode combinar assim, pessoal, já que já teve vídeo, numa terça-feira a gente vai começar de 7h30, porque é suficiente para a gente fazer a discussão, não precisa começar de 6h45, certo? Então é nesse sentido. Ok? O que mais? Se teve mais alguma pergunta. Pois não, Paulo? Então, tem o texto base para cada grupo, né? Para cada tema, mas, assim, a ideia do trabalho é apresentar a escola como um todo, dar uma visão panorâmica. Exato. Assim, e se aprofundar um tanto no texto. Isso. O texto ele não pode ser esquecido. Vocês têm... É como se fosse assim... o mínimo. O mínimo é o texto. Vocês têm que apresentar o texto, mas tem que apresentar a escola. Eu não posso fugir do texto, mas eu não posso desconsiderar o texto, mas eu posso ir muito além dele. É isso. O que mais? Letícia. Professor, pelo que eu entendi, o grupo de controle não conta a nota, né? O grupo de controle vai ter nota para o controle também. Então, se o grupo disser, não, a gente não tem nada para perguntar, não, foi ótimo, tá tudo bem, eu disse, tá certo, aí eu vou tirar a notinha lá da parte do grupo de controle.
que mais? Nenhuma dúvida mais? Se surgir alguma dúvida, né? E aí eu peço para vocês, pessoal, terça-feira eu queria já estar com essas relações dos grupos fechada, tá certo? Então, quem ainda não está em grupo, procura o pessoal, faça aí a articulação, porque na terça-feira a gente já define, vocês já vão para as festas de Natal, né? Tranquilos, ansiosos para estudar, para se debruçar sobre o texto de Hans Kelsen, né? E aí vocês vão dizer, eu não quero nunca o normativismo kelseniano, né? Pessoal, tem coisa pior. Então, assim, não fujam de Hans Kelsen, porque não é o pior dos mundos, não, viu? É um trabalho assim, cuidadoso que vocês vão fazer, por isso que a gente destacou para daqui a um mês. Então, vocês vão ter um mês aí para... O primeiro seminário vai ser dia 11 de janeiro, né? Eu sei que aí tem veraneio, tem festa de fim de ano, etc. Mas um mês dá para a gente fazer um trabalho de qualidade. Pois não, Paulo? Daí é uma outra questão que é sobre os recursos, né? Que são disponíveis, assim. Isso. Apresentação de slide. Tudo que vocês quiserem, tudo que vocês puderem. Professor, pode ser uma apresentação tradicional? Pode. Nenhum problema. Cada um grava seu pedaço, junta tudo num vídeo só e manda. Não tem problema. Assim, com foco no oral, né? Digamos assim, numa apresentação oral mais... Isso. Mas quem fizer alguma coisa diferente, recebe bonificação. O que é bonificação? Houve um deslize em tal coisa, perdeu ponto em alguma coisa, aí eu bonifico suprindo aquela falha. Porque eu vi que houve um esforço para compensar. É tipo escola de samba, né? Então, se você ficar todo azeitadinho lá, mesmo, por exemplo, a Mangueira sempre é apoteótica, né? Mas, assim, às vezes falha na evolução, às vezes passa um pouquinho do tempo, porque é muito emotiva, né? Então, a criatividade vai servir justamente para compensar eventuais deslizes. Certo? Algo mais? Bom, com isso, pessoal, então, eu vou encerrar, tá certo? A gravação, desejando a todos e a todas uma ótima noite e muito obrigado pela participação, pela compreensão, né? Na terça-feira, nós definimos os grupos e aí sim a gente pode botar a mão na massa. Vocês próprios, se vocês quiserem, já podem fazer essa composição. Diz, olha, a gente já tem os grupos formados aqui e tal, eu prefiro o normativismo de Kelsen, eu prefiro o justnaturalismo. Se você já tiver essa definição, hoje mesmo você já podem começar as articulações, né? Então, acho que a gente dividiu isso também, professor. Perfeito. Já é um trabalho a menos para vocês e assim vocês já começam mais cedo para o estudo, né? Professor, só que o problema é que muitos grupos ficaram com 9 Com 9. Aí como é que a gente vai... Ui, o visor finalmente. Não se preocupe não, porque já aconteceu comigo. Tem até um vídeo que viralizou, né? Uma das primeiras aulas do ensino remoto, veio uma barata e ficou subindo assim na parede, aí eu, pessoal, com licença aqui, eu vou só matar essa barata, aí matei a barata assim do lado. Mas não foi muito agradável, não. Então, como a gente procede, professor, agora? Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que vai ficar. Discutam entre vocês, vejam como é que, se não vai ficar um grupo muito mutilado, né? E eu estou só enrolando para ver se eu consigo, se ainda vai aparecer o besouro aí, para também ficar gravado aí. Então, vejam se vai ficar um grupo muito mutilado. Se o grupo, por exemplo, eu fiquei um grupo com 5 pessoas. Vocês se sentem desconfortáveis em ficar um grupo abaixo do que a gente previa, de 8 pessoas? Não, tá tudo bem, professor. Beleza. Não tem problema. Certo? Professor, eles colocaram aqui nos comentários, né? A divisão de grupos. Sim, já está definido, né? Só que o grupo só tem uma pessoa, né? Então, assim... Está um pouco desproporcional.
É que tinha aquele arquivo do semestre anterior, daí foi lido e foi dividido com aquelas instruções. Ah, vocês viram o vídeo, né? Acho que foi um PDF, só que o PDF estava em julho, né? A data, e a gente acabou fez assim, né? Mas a gente não sabia como que ia ser, né? Não tinha controle. Agora pode ser que as pessoas mudem de ideia. Não. É por isso que eu digo, pensem direitinho, analisem até a próxima terça-feira, tá certo? Terça-feira a gente fecha esse ponto, ok? Vai dar certo, já deu certo, viu? Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e a todas e até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite.